Olá, meu nome é Elias. Tenho 54 anos. Prefiro não revelar onde moro. E o que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2009. Naquele tempo, eu já era casado. Em um certo final de semana, minha esposa, eu e meus 2 filhos, um garoto de 15 anos e uma garota de 13, fomos convidados para ir em uma fazenda de um tio-avô da minha esposa. Iria estar muita gente da família lá. A fazenda ficava em uma cidade a uns 50 quilômetros aqui da nossa. Porém, até chegar na fazenda, andava-se mais uns 18 quilômetros de estrada de terra. Fomos para lá umas 9 horas da manhã em um sábado. Iríamos passar o dia todo lá e voltar bem à noite, ou só no outro dia. Mas minha esposa queria voltar ainda naquela noite, pois no domingo tinha muita coisa para fazer em casa. Chegamos na fazenda e começamos a nos divertir. Eu com alguns cunhados e outros conhecidos da família, minha esposa com as mulheres que estavam lá, e meus filhos com os outros adolescentes. O tempo foi passando ali, até que por volta de 1 hora da manhã, resolvemos que já era hora de ir embora. Minha esposa realmente queria acordar em casa. Nos despedimos e começamos a entrar naquela estrada escura. Quando tínhamos andado cerca de uns 5 quilômetros, estávamos ali tranquilos escutando uma musiquinha. Minha esposa me falando as coisas que ela ainda teria que fazer amanhã. E nossos filhos atrás conversando um com o outro sobre o que fizeram na fazenda. De repente, eu vejo alguma coisa atravessando a estrada. Aquilo atravessou muito rápido. Eu imaginei que iria ser algum animal selvagem, como uma paca ou alguma coisa do tipo. E quando eu cheguei no ponto em que eu tinha visto aquilo de longe, eu cometi o maior erro da minha vida. Eu parei o carro para ver se conseguia ver o animal no meio do mato, de tamanha que era a minha curiosidade. Meu filho aproveitou que estávamos parados ali no meio da estrada e pediu para esperar para que ele fosse até o banheiro. Ele saiu do carro e foi para trás do carro na beira da estrada, até que de repente ele começa a gritar desesperadamente. Nós começamos a olhar para trás, mas como o carro estava virado para frente, não dava para ver quase nada do que estava acontecendo. E rapidamente, a porta de trás se abre e meu filho entra e começa a gritar para que eu acelerasse. Eu ainda duvidava que pudesse ser alguma coisa perigosa. Achei que ele só tinha se assustado com qualquer besteira no mato. Mas de repente, alguma coisa bate na traseira do carro. Quando eu olhei no retrovisor, ainda não dava para ver do que se tratava, mas vi que era alguma coisa negra e muito grande. E nesse momento sim eu comecei a acelerar o carro rapidamente. Mas eu ainda estava bravo. Achei que era alguma pessoa fazendo alguma gracinha ali. E novamente cometi outro erro. Eu virei o carro na estrada e comecei a me aproximar daquele ponto novamente. E quando eu cheguei mais perto, todos nós pudemos notar que se tratava de uma criatura que parecia ser um ser humano, mas não era. Aquilo era realmente assustador.
e aquela coisa quase nos pegou. Quase pegou meu filho lá fora. Novamente eu virei o carro. Eu estava muito nervoso. Virei o carro até quase que subindo ele em um barranco e comecei a acelerar e a sumir dali. No entanto, ficamos todos preocupados, pois ainda poderia ir embora mais gente da fazenda e passar naquele lugar. Mas não tinha como eu avisá-los. Na fazenda não dava sinal de telefone. Chegando em casa, fomos dormir. No dia seguinte, quando acordei, com meus filhos ainda dormindo, avisei a minha esposa que iria voltar até a fazenda para avisar os outros. Quando passei naquele mesmo local onde a criatura apareceu pra gente, estava tudo normal, mas eu percebi que havia um milharal a uns 50 metros dali no meio do mato. Fiquei pensando se poderia ter alguma coisa relacionada, mas nem parei e continuei seguindo até chegar na fazenda. Quando cheguei, eu estava com vergonha de falar para todo mundo o que tinha acontecido na noite anterior. Então falei somente com o tio-avô da minha esposa em particular. Quando contei a ele o que tinha acontecido, ele ficou com uma cara de sério e começou a falar: "Não é possível que aquilo vai voltar novamente." Eu perguntei a ele do que ele estava falando, e ele disse que também já viu aquela coisa, mas que foi há cerca de 7 anos atrás. E depois disso nunca mais ela apareceu. Eu disse a ele que só tinha voltado na fazenda para alertá-los, caso alguém passasse naquele ponto à noite. Ele disse que iria cuidar disso, para que ninguém corresse perigo. E eu voltei para casa. E até hoje fico pensando, o que de fato seria aquilo? Seria um espantalho ou outra criatura? E por que demorou tanto tempo para aparecer novamente? Será que só aparece de 7 em 7 anos? Acho que isso é uma coisa que nunca vamos saber. Após aquele dia, voltei novamente outras vezes naquela fazenda, mas graças a Deus, nunca mais vimos aquilo de novo. Mas aquele ponto da estrada é um ponto que eu nunca mais vou me esquecer e sempre irá me trazer pavor quando eu passar por lá. Boa noite.